vamos lá, Rafael, falar um pouquinho sobre o jogo de ontem, né? Não dá para deixar de falar sobre o homem do jogo, o homem de 2 gols, um dos caras que vem chamando esse protagonismo nos últimos jogos, uma mudança de patamar, né? Uma mudança de Michael do início da sua passagem no Flamengo, muito contestado, muito criticado pela torcida rubro-negra, me incluo nisso, a gente do Zona Rubro-Negra criticando muito, mas ele provou que na vida pôde dar a volta por cima e no Flamengo também não deixou de ser diferente. Michael vem fazendo partidas absurdas, fazendo jogos importantíssimos e contribuindo não apenas com um bom futebol, mas com gols. O jogo de ontem, 2-0, 2 gols dele, se tornou aí o maior artilheiro do Flamengo no Campeonato Brasileiro, se não me engano, em números, já acho que ele se tornou o primeiro. Se não for o primeiro, tá só atrás do Gabigol, vale a pena dar uma olhada. Mas, cara, impressionante como o Michael evoluiu, né? Então, para a gente começar falando do jogo, vamos falar sobre o nome do jogo de ontem, né? É Mischa neles. Cara, que interessante isso aí que você falou, cara. Michael protagonista, né? Engraçado como o futebol é dinâmico, né? O Michael chegou para ser eu imagino, né, na cabeça do Jorge Jesus à época, para ser um coadjuvante de luxo, para ser um cara que poderia entrar e modificar um jogo, talvez incendiar o jogo. Eu acho que nem lá atrás, nem os mais otimistas imaginariam que o Michael fosse rotineiramente sair como o melhor em campo num time que tem Gabigol, que tem Bruno Henrique, que tem Everton Ribeiro, agora o Andrés. É impressionante, cara, a reviravolta do Michael. E aí a gente falou muito da recuperação do Michael, mas agora a gente tem que falar que nós que falamos muitas vezes que o Michael ficou abaixo das expectativas, nesse momento ele está acima da expectativa, pelo menos do que eu esperava. Eu jamais esperava, por exemplo, chegar aqui e falar que Michael é mais 10. Eu vi vocês discutindo ontem, e aí vai entrar o Michael vai entrar onde? Tira o Everton Ribeiro, mas aí o Michael joga tão bem assim pela direita, quanto ele vem jogando pela esquerda, mas o fato é que, no mínimo, o técnico do Flamengo e nós, torcedores, nós temos que considerar sim a possibilidade do Michael como titular, mesmo com todos os jogadores à disposição. Obviamente seria uma volta óbvia do Arrascaeta, né? E aí você manteria o time, os 4 da frente de 2019, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol, mas eu penso que não é o melhor para o Flamengo nesse momento. Como eu acho que o título da live definiu muito bem. Michael protagonista. E o protagonista você não tira. O protagonista você mantém. E você, inclusive, dá suporte para que ele possa desenvolver cada vez mais. Isso é o protagonista. O protagonista é um cara que decide jogos para você, um cara que resolve situações difíceis para você e que, por conta dessa capacidade extraordinária, você, inclusive, faz que, de certa forma, o time jogue para ele. Isso é um protagonista. E o protagonismo do Michael hoje é inegável. Outro nome também que a gente poderia destacar, eu até fiz uma brincadeira com o Arthur ontem, eu mostrei essas estatísticas aí para ele, venceu todos os duelos, não cometeu faltas e nem sofreu dribles, teve 5 desarmes, 3 cortes e interceptação, acertou 88% dos passes e todos os dribles que tentou, apesar que foram 2, e teve a 3ª maior nota do jogo. O nome da fera é Ramon. E, cara, é muito bom ver isso, né? Números tão expressivos para um lateral tão jovem e que a torcida do Flamengo sempre pedia, né, Rafael? Porque, pelo visto, bastou um jogo para o Renato começar a dar mais oportunidades para ele. O René, um momento muito conturbado, começou a ser esquecido aos poucos e hoje o Ramon vai conquistando seu espaço no elenco rubro-negro. E acho que na cabeça do Renato está meio claro. Ele é o reserva imediato do Felipe Luiz hoje, assim como do outro lado, outro jovem é reserva imediato do Isla, que é o Mateuzinho, né? A garotada tá dando conta do recado aí, como era de se esperar, né?
eu só acho que a gente não precisava ter pago um preço tão alto até termos o Ramon como titular. Eu acho que já há algum tempo o René não vinha bem. Eu não sou um dos grandes críticos do René, mas a gente acompanhou vários jogos aí do Flamengo. O jogo contra o Grêmio, que teve o gol do Borges de cabeça, aquele jogo trágico contra o América Mineiro, que a gente vinha ganhando, entregamos um empate no finalzinho, num erro do René. Contra o Fluminense, o René não foi bem de novo. Foi aquilo que eu falei muitas vezes aqui. A proposta do René é tão somente entregar um trabalho defensivo muito sólido. Ele não se importa em ser uma figura praticamente nula no ataque. A partir do momento que o René começa a falhar defensivamente, ele passa a ter muito pouco para entregar. E era por isso que a gente vinha falando tantas vezes aqui, que talvez fosse o momento de dar uma chance para o Ramon. Porque acontece uma coisa às vezes também, né? Muita gente fala que às vezes o jogador jovem não está pronto, né? Eu vi até vocês tendo essa discussão ontem, se o Mateuzinho, por exemplo, estaria pronto para jogar uma final de Libertadores, ou se a gente deveria ir com Isla, por exemplo. O fato é que, se o garoto não for acionado, se o garoto não tiver chance, ele jamais vai estar pronto. Quando a gente aceita esse tipo de argumentação, a gente acaba criando um paradoxo. Por um lado, você não dá chance para o garoto porque ele ainda não tem experiência suficiente. Por outro lado, você exige experiência para quem vai entrar em campo. Ou seja, você nunca vai ter um garoto pronto. O que aconteceu com o Ramon foi até o contrário do que normalmente se fala. Ele foi lançado em jogos difíceis. A gente comentou isso aqui. O cara jogou contra o Palmeiras e contra o Atlético Mineiro. Pelo menos na teoria, os dois times mais difíceis que a gente iria enfrentar. Então ele foi colocado numa fogueira e a gente viu que ele deu resultado. Hoje é um jogador que a gente enxerga com condição, por exemplo, de substituir o Felipe Luiz caso aconteça o pior numa final de Libertadores. Eu, pelo menos, confio. Ele não disputa a titularidade, seria muito difícil, né, disputar a titularidade, a gente teria que ter um lateral esquerdo de nível altíssimo, de nível mundial, mas hoje ele é um reserva muito sólido. Acho que é um jogador aí para os próximos anos, e é um jogador que nos faz pensar até sobre qual vai ser o plano para a lateral esquerda dos próximos anos. Bigode, a gente estava falando um pouquinho sobre o jogo de ontem, né? Já que você chegou agora a ouvir um pouquinho sobre você também, mas não dá para deixar de falar do Michael, né? O quanto ele se tornou protagonista desse time, mudando completamente o Michael de pelo menos aí há 5, 6 meses atrás. É um novo jogador, como se fosse uma nova contratação. E também falamos do Ramon, né? Que teve números muito bons, e o pessoal até falou aí que fala agora que o Bigode chegou, eu falo. O Bigode, a gente teve aquela discussão do Lázaro, da questão do elástico, que eu falei que não era momento, e você falou que o jogador tem que ser visto. O Ramon não precisou fazer nada disso e está sendo visto. Há formas diferentes de ser visto, Bigode. Então, é isso que eu tenho para você. Há formas diferentes de ser visto, o cara é lateral, né? Ué, ele pode ser ofensivo, dar dois cruzamentos fatal. E o que você espera de um atacante? Que ele fique tocando bola de lado. Se ele tocar a bola de lado, sabe para onde ele vai, Cleitinho? Ele vira a camisa 10 do Cuiabá. Tá? Não, ele pode virar o 7 do Flamengo também. Cleitinho, a gente está lidando com uma de treinador, eu entendi a tua piada, mas assim, a gente está lidando com uma de treinador que tá cagando para a base. Sim. E os dirigentes olham e assim, cá entre nós, vocês estão falando do Ramon, né? Vocês estão falando do Ramon, não estão? Vocês acham que tem um projeto em cima do Ramon? Não.
Não teve. Para mim, o Renato tá usando o Ramon de expertise para tentar aliviar a barra dele. Para tentar aliviar a barra dele, para tentar, opa, peraí, a torcida tá querendo. Eu realmente sei que o René é um... Tá entendendo? Tudo isso. Não tem projeto, galera, para nenhum menino da base. Menino da base, os caras torcem para quê? Sabe para quê? Para o menino da base arrebentar na base, para ser vendido na base, como foi com o Vinícius Júnior. Todos os outros não têm projeto para nenhum menino da base. Renier e Vinícius Júnior foram vendidos pelo que eles fizeram na base. E tem outros meninos que podem ser vendidos pelo que eles fazem na base. Matheus França, Matheus Gonçalves, Vitor Hugo, Peterson. Todos esses meninos, os caras estão pedindo assim, ó, por favor, esse moleque tem que arrebentar na seleção de base ou qualquer outra e ser negociado na base, porque não tem projeto, irmão. Você contratar um Felipe Luiz e o Felipe Luiz ser o titular da lateral esquerda, ótimo. Você traz o Rafinha, até então, naquela época, ótimo. Você traz o Gabigol, ótimo. Amanhã o Flamengo vai trazer o Lucas Moura, ótimo. O que não pode o menino ficar no banco por René. É isso que não pode acontecer. Você vai ficar para um jogador que não sai nada, é aquilo ali, não sai mais nada. E fica. Aí não vende o René e não vende o moleque. É uma visão empresarial de para agradar. O Flamengo há bastante tempo quer agradar jogador. Ninguém preocupa muito com o sentimento de jogador. Você não vê um cara, um dono de uma casa. Eu chamo um pedreiro. Ó, o pedreiro constrói uma parede aqui. Ninguém se liga no sentimento do pedreiro. Ninguém se liga. Mas não, para o jogador que ganha milhões, a gente tem que ligar para o sentimento. Porque o René, um dia alguém falou que o René era feio e não tinha amigos. Ó, o René. O Isla, não, ele tá triste, não sei o que, a gente tem que dar coisa pro Isla. O Vitinho não joga nada no Flamengo. Eu conto nos dedos da mão do Lula as atuações boas do Vitinho. Mas aí sabe o que acontece? O Vitinho começa a ser perseguido. Vamos vitimizar o Vitinho e o Vitinho vai jogar. Porque ele tem que dar a volta por cima. Porque o brasileiro é assim. O brasileiro, ele se... né? E tem que dar a volta por cima. É isso que é o brasileiro. Não, vamos deixar o Vitinho dar a volta por cima. Não tem projeto, tá, galera? Ramon é um dos felizardos, um dos sortudos, como é o Jorge. Lembra do Jorge? Teve que ir contra o Pico gordo. Thalisson, mãozinha, entendeu? Eu demorei pra caramba, falei, quando eu vi a foto, falei, tem uma mão. Mas não tem nada a ver, a gente joga com o pé, tá tudo certo. É bom que não tem menos pênalti com o Thalisson, né? Negócio de bater na mão. Agora, e depois contrataram ainda o Armeiro, tá entendendo? Teve que fracassar tudo no mesmo ano pro Jorge. E aí do Jorge, você tá falando do Ramon realmente soube agarrar a oportunidade agora. Mas aí do Ramon, se o Ramon tem a atuação de René. Ele não joga mais no Flamengo. Rafael, você acha que... Como você armaria esse time para a final da Libertadores com todo mundo de volta? Do meio para frente, porque do meio para trás a gente já sabe como é que funciona, né? O time... Olha, para mim o time está muito pronto, né? Em relação... Não pronto ao que eu queria de esquema tático, mas em relação à escalação. E hoje a gente tem uma grande dúvida. O Arrascaeta vai voltar e o Arrascaeta vai ser titular. Isso aí a gente sabe, o Flamengo depende muito do jogador e no estado que o Arrascaeta tiver. E se o Arrascaeta tiver que voltar na final da Libertadores, provavelmente ele está sendo preparado para jogar alguns jogos antes. Mas se ele tiver que voltar no dia da Libertadores, ele vai voltar e ele vai ser titular. Pela questão técnica. Hoje, nós temos um problema, e ele se chama Everton Ribeiro. Esse é um jogador que está muito abaixo e tem um outro jogador que é o Michael, que você mesmo, quando criou a live, chamou ele de protagonista. Cara, para mim, eu vou repetir, esse título aqui da live diz muito sobre o que precisa acontecer no Flamengo nas próximas semanas. Você não abre mão do protagonista. Eu vou pedir licença ao Bigode, eu vou fazer uma analogia, com certeza não vai ser tão boa, mas eu vou tentar. Você não pode
fazer um filme do Indiana Jones e matar o Indiana Jones cair em um precipício com 5 minutos de filme, e você fazer o resto do filme com outros personagens. O protagonista, ele precisa estar com o arco dele sendo criado. Fizeram isso no desenho do He-Man, tá? Só para avisar. Pô, deve ter sido uma merda, cara, e deve ter sido uma propaganda enganosa. Foi a Tila, o protagonista foi a Tila, mas continue. A Tila? Tila, agora aquela menina filha do mentor. Ah, do He-Man, desculpa, eu entendi Superman, a do... Não, He-Man. A do He-Man, pô, ainda mais esse, pô, até hoje eu assisto aqui, às vezes, no YouTube, dicas do He-Man, que ele tem uma sabedoria muito boa de vida, né? Eu, particularmente, eu não consigo respeitar um homem que fala com criança de cueca, tá ligado? Mas, beleza. Olha, eu não tenho nada contra a cueca do He-Man, não. Para todos os gostos. Eu poderia até sugerir uma roupa melhor para ele, talvez um corte de cabelo melhor, mas achei ele um cara legal, acompanhou a infância de muita gente aí. Mas vamos voltar a falar do que interessa. Eu acho que a única dúvida seria que o Michael pelo lado direito, né? Você tem o Isla, que é um jogador que está fazendo esse corredor, fez até uma ultrapassagem boa no primeiro gol do Flamengo ontem. Como você organizaria esse time com o Michael pelo lado direito? Imagino que o Renato não cogite mexer no Bruno Henrique, ainda que você possa ter algum tipo de variação, empurrar um pouco mais o Bruno Henrique para perto do Gabigol, ou até pela direita e mexer com o Michael pela esquerda. Mas isso, do ponto de vista dos jogadores, eu acho que não existe dúvida. Hoje, Michael é um jogador muito mais importante para o Flamengo do que o Everton Ribeiro. Do ponto de vista do futebol, talvez alguém ache que o Everton Ribeiro é um cara que pode voltar a recuperar o bom futebol agora, do nada. Eu acho que não. Mas do ponto de vista do que está apresentando em campo, Michael sobra. E não está sobrando só em relação ao Everton Ribeiro, não. Está sobrando em relação ao Bruno Henrique, ao Gabigol. Mas o cara que vem muito abaixo é o Everton Ribeiro. Então, para mim, não acho que é o que ele vai fazer, mas eu acho que é o que o Renato deveria pensar daqui até o dia 27 de novembro. Seria como armar esse time com o Michael. Seria como viabilizar o protagonista dele. Seria como viabilizar o cara que está decidindo os jogos. Assim, eu acho que a gente que tá falando muita coisa, eu acho que vale, obviamente, o pensamento, porque isso gera o debate. Mas todo mundo sabe o que vai acontecer. Não vai acontecer nada, vai ser o quarteto padrão. O Michael vai passar a ser o Denilson da Copa de 98. O Denilson da Copa de 2002. É isso. Tá dando problema. A torcida, Michael. Sempre a torcida, né? Historicamente, a torcida tem um jogador que a torcida grita, né? No segundo tempo. Era o Obina. Aí vai chamar o Michael, e o Michael vai tentar fazer a fumaça ali para tentar transformar algum jogo. Renato é muito limitado, cara. Renato é muito limitado. Não acho que ele vai conseguir adaptar. Porque, assim, esse esquema 4-2-4, eu não consigo pensar que ele teve essa ideia, mas esse esquema 4-2-4, com a Arrascaeta, você vai botar o Bruno Henrique aonde? Porque esse 4-2-4 é mais ou menos quase aquela questão do JJ, beleza? O Michael tá jogando na função que era do Arrascaeta, com outra característica, obviamente, mas tá jogando meio que na função que era do Arrascaeta, de 2019. O Everton Ribeiro permanece lá e o Bruno Henrique e Gabigol estão jogando na função mais ou menos normal. A questão o Arrascaeta entra, o Arrascaeta é o craque desse time. Então, o líder técnico desse time. O Arrascaeta joga onde nesse esquema 4-4-2? Ou ele joga? Se você pensa em mudar ele de posição, você vai colocar o Bruno Henrique mais próximo do gol, e o Arrascaeta, que está fazendo esse segundo homem, né, esse cara que está infiltrando para buscar a área, acaba perdendo espaço, porque o Bruno Henrique vai ocupar o espaço dele. É muito complexo, cara. É muito complexo, porque o Michel tá comendo a bola na direita.
O Arrascaeta come, até então, antes de se machucar, estava comendo a bola jogando centralizado. Mas nesse esquema 4-4-2, aonde que o Arrascaeta renderia mais? Jogando como um segundo, né? Jogando na função que era do Bruno Henrique, outra característica, recuando, armando o time e tal. A verdade é, galera, se colocar o Michael, você tem que barrar o Bruno Henrique. Se você quer apostar o máximo de cada jogador, tá? Eu quero o máximo do Michael. Eu quero o máximo da Arrascaeta. Eu quero o máximo do Gabigol, nem tanto que o Gabigol é centroavante. Mas eu quero o máximo do Arrascaeta e do Michael. Não tem vaga pro Bruno Henrique. Vai ter que fazer escolha. O Bruno Henrique na direita. Não lembro na carreira do Bruno Henrique ele jogando na direita. Só se foi no Goiás ou no Wolfsburg. No Santos ele não jogou e no Flamengo ele não jogou. Dá para fazer uma loucura, mas aí já é mexer mais ainda, que é o Bruno Henrique ser o cara centralizado e o Gabigol cair mais para a direita. Algo que eu não faria, só dei como exemplo. Ainda mais o Gabigol que não tá tão fisicamente, parece que não tá. Não dá certo, cara. Infelizmente é complexo a parada, mas eu também barrar o Bruno Henrique eu acho que também é muito pesado, porque a gente tá falando do Michael. O Bruno Henrique até pouco tempo era o artilheiro do Campeonato Brasileiro antes de se lesionar. Entendeu? Dentro de tudo que acontece e tal, o Bruno Henrique não voltou tão bem, o Bruno Henrique era. Então, assim, é muito complexo hoje. Hoje a gente já tinha essa discussão, né? São cinco jogadores para 4 vagas, só que a gente estava aqui discutindo o Pedro, né? O quarteto mais o Pedro. Hoje a discussão é mais ampla, né? A gente tem a discussão envolvendo também o Michael. Eu tentaria botar o esquema normal, 4-2-3-1, barra o Everton Ribeiro e passa o Michael para a direita. Rodrigo, ele precisa ficar fixo na direita? Não. Ele não precisa ficar fixo na direita. Pode ter essa troca de ir para a esquerda. O que aconteceu nesse último jogo, né? Não foi nesse último jogo? Não, na verdade, quem caiu pela direita no início do jogo foi o Bruno Henrique, cara. Não. Teve um jogo que o Michael caiu para a direita, jogou para caramba na direita também. Ficou um bom tempo na direita. Foi o jogo que ele entrou no segundo tempo contra o Defensa e Justiça, que ele entra e faz até um gol, se não me engano. Não, sim. Aí nessa ele entrou no lugar do Everton Ribeiro. Tô falando de um jogo recente. A escalação dele estava pelo lado esquerdo, mas ele ficou um bom tempo jogando pelo lado direito, entendeu? Não lembro. O pessoal do chat vai lembrar. A galera do chat sempre lembra. Contra o São Paulo. Contra o São Paulo? Não. Não, São Paulo faz muito tempo. Não, faz muito tempo, Gabriel. Mas, enfim, esses jogos recentes aí. Mas foi contra o Juventude? Pode ser. Mas aí eu faria isso, cara. Tentaria. O Luiz Eduardo Oliveira falou: Alan Patrick e Everton Ribeiro para a próxima temporada. Ele quer voltar. Ele falou isso em algum lugar? Cara, deu até um... Pode falar, Rafa. Pode falar. Deu até uma polêmica hoje que saiu no jornal O Dia isso. Que o empresário dele parece que estaria interessado, como supostamente assinado pelo Venê. E aí o pessoal ficou meio oriçado e tal, alguns portais até republicaram, mas na verdade não era uma reportagem no Venê. O Alan Patrick é um nome muito recorrente no Flamengo, né? Apesar de que quando ele estava aqui a gente não gostava tanto dele, reconhecia... Eu gostava dele. Alan Patrick... Vem, meu filho, meu cachaceiro favorito, vem ser feliz no Flamengo. Eu acompanhei, Rafa, a gente lá nos canais da Twitch, a gente acompanhou um jogo entre Shakhtar Donetsk e Internacional, não, né? Real Madrid e Shakhtar Donetsk, né? O Vitinho, se não me engano, foram 2 passes do Vinícius Júnior para 2 gols do Benzema, isso aí. Algo desse tipo. E, cara, disparado, o Alan Patrick foi o melhor jogador do lado do Shakhtar. Inclusive dando um passe de peito para um cara lá e mandou uma bola pro tal do... Ai, meu Deus, qual é o nome? Fernando, né? Deu um passe pro gol do Fernando e ele mandou uma bola no travessão. Pô, jogando contra o Real Madrid, galera. Até o Shakhtar, mas tá jogando contra o Real Madrid. Tá jogando uma Liga dos Campeões. Filho, não era na Ucrânia, não. Então, assim, cara, eu particularmente, eu acho que eu vou ser bem sincero aqui, tá? Meu cachaceiro favorito. Alan Patrick é um dos jogadores, tecnicamente, um dos melhores jogadores que passaram no Flamengo nos últimos anos. Com tudo isso aí que a gente está falando, tecnicamente, tá? O Alan Patrick, falta alguma coisa ali no Alan Patrick, falta vontade,
Eu acho que é aquela famosa frase: diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Eu acho que ele foi daquele bonde da Estela e ele se ferrou. Também, ele gosta de cerveja? Até eu gosto, mas o maluco dava resultado em campo. Ele fazia lá uns golzinhos, tinha boas jogadas, mas ele se corrompeu pelo meio. O meio era Pará, era Anderson Pico. Aí é osso. Não, concordo, Cleitinho, mas eu não tô nem falando do extracampo, não. Extracampo dá para você conseguir isso. Se eu fosse jogador de futebol, eu não ia largar minha cerveja. Entendeu? Não ia, mas dá pra você fazer isso. Ih, caramba, invadiram a casa do Cleito. Não, achei que tava chovendo. Pensei que tinha invadido tua casa. Você olhou com a cara feia. Aí eu falei... só que assim, cara, o Alan Patrick, eu tô falando sério, eu tô falando dotado de técnica, tá? Dotado de técnica, foi um dos melhores jogadores que apareceram no Flamengo. Assumia, era vagalume, era meio preguiçoso, concordo com tudo isso, tá? Mas tecnicamente... Só que assim, Cleitinho, eu falo isso do Alan Patrick... Eu tô falando isso do Alan Patrick do Santos, eu tô falando isso do Alan Patrick do Palmeiras, tô falando isso do Alan Patrick do Internacional. O Alan Patrick, se ele quisesse realmente jogar, ele seria titular de qualquer time do Brasil. O problema é que parece que às vezes ele some, ele não sei o que ele tem, ele dá uma de Vitinho às vezes. Mas eu traria fácil. Alan Patrick, eu traria fácil. Botaria lá, conversava com ele antes, não vamos maneira na cachaça, tá entendendo? Ver se não é isso, tal, a gente, e eu traria, mano. Eu acho que é um jogador raro dentro do futebol brasileiro. Quando ele jogava aqui no Flamengo, para mim era um dos melhores jogadores atuando no Brasil. Repito, não era constante. Constante ele não era preguiçoso. Mas era um bom jogador. Boa noite. Vocês acham que podemos ganhar a Libertadores com o futebol apresentado ontem? É um jogo, sim. Tati Bitati. É um jogo só, fia. É um jogo. O Flamengo, teoricamente, tem um time melhor do que o Palmeiras. Isso não vai mudar até lá. Agora, tem que ver. O meu medo do jogo do Palmeiras qual é a dificuldade que o Flamengo tem? Repertório para furar times que jogam lá com uma linha de 5 e tal. Eu não tenho dúvida de qual vai ser a escalação do Abel. Eu não tenho dúvida. 3 zagueiros, né? Gomes, Luan e possivelmente o Renan. 2 laterais, não sei se vai ser o Gabriel Menino ou vai ser o Mike. Mike não deve recuperar, deve ser o Gabriel Menino. Na esquerda, como é que é o nome? Vila Sanches é Grêmio, é Piquerez. Os são Paraguai, Piriguês. Piriguetes. Os 2 volantes de marcação, possivelmente Danilo e Felipe Melo. Tá sendo Zé Rafael e Felipe Melo. É o que eu tô falando, Danilo e Felipe Melo tem marcação melhor. Pode ser. Tô tentando chutar aqui pelo que eu vi do jogo do Atlético. Mas pode ser também, Cleitinho. E aí ele bota o Rafael Veiga para dar essa ligação para os 2 jogadores rápidos, que são jogadores rápidos que conseguem fazer o quê? A recomposição. O meu medo é esse, irmão. O meu medo o Palmeiras não vai fazer nada que outras equipes mais fracas conseguiram fazer contra o Flamengo. Entendeu? Esse é o meu medo. E aí fica naquele nervosismo, uma bola esticada pro Rony, o Rony cruza pro Dudu, gol 1-0, tá tudo bonito. E aí o Flamengo vai continuar aquela saga de tentar furar a defesa sem conseguir, porque não consegue repertório, entendeu? Concordo. Acho que essa vai ser a grande missão do Flamengo para esse jogo aí. E tu, Rafael? A minha esperança é que o Arrascaeta, voltando, consiga fazer com que o Flamengo seja um time mais criativo, mais surpreendente, a ponto de superar uma defesa bem postada. Eu acho que muito da perda de capacidade do Flamengo de conseguir espaços numa defesa, num time bem postado, eu acho que passa pela ausência do Arrascaeta. Arrascaeta é um jogador que às vezes a bola passa pelo pé dele e ele encontra um passe muito rápido, às vezes encontra um passe vertical. Com certeza é o calcanhar de Aquiles do Flamengo. O Flamengo joga melhor quando é atacado, quando oferecem espaço ao Flamengo.
Não é o que o Palmeiras vai fazer. O Palmeiras tem um estilo de jogo defensivo, sobretudo nesse jogo contra o Flamengo. Contra o Flamengo, o Palmeiras não deve ser um time ofensivo, como o Bigode antecipou aí. Mas eu acho que o Flamengo, completinho e principalmente com a Arrascaeta, eu acho que vai ter mais possibilidade de furar essa defesa. E aí é lógico, aquele roteiro que a gente conhece de cor e salteado. Tomar um gol num jogo como esse seria terrível para o Flamengo. Seria assim, qual que é o cenário? Hoje, principalmente quando o Renato chegou, né, que a gente falava, né? O jogo ideal do Flamengo é aquele jogo que o Flamengo faz um gol no primeiro tempo, de preferência nos primeiros minutos. E a partir daí o jogo se desenha totalmente favorável ao Flamengo. Quando você tem espaço para o Bruno Henrique correr, quando você tem um time um pouco mais aberto. Se o Flamengo conseguir esse gol nos primeiros minutos, ou pelo menos no primeiro tempo, acho que o jogo se desenha muito, muito favoravelmente ao Flamengo. Então, acho que isso passa pela volta do Arrasca. Acho que conforme o Davi Luiz for pegando o ritmo de jogo, e o Rodrigo Caio, que eu acho que ainda não está no melhor momento dele, acho que vai ser mais difícil fazer gol no Flamengo, porque, lógico, é um medo que todo mundo tem, uma escapada do Rony, uma escapada do Dudu, são jogadores rápidos, né? O Bigode, você imagina o Rony como centroavante mesmo, né? Um time bem defensivo, sem um centroavante fixo, né? Ou com o Luiz Adriano, outro cara, o Davidson. Acho que eles vão jogar com 2 atacantes mesmo. Eu não acho que vão jogar no 4-3-3 que ele vem adotando agora, né? Agora ele vem jogando no 4-3-3, onde ele bota o Luiz Adriano e tira um zagueiro. Eu não acho que ele vai jogar assim. Eu acho que ele vai jogar, ainda mais com a volta do Arrascaeta, a possível volta do Arrascaeta, acredito que ele vai jogar como ele jogou com o Atlético. Ele conseguiu, com essa estratégia, segurar um Atlético que, cá entre nós, tem mais repertório tático do que o Flamengo. O Atlético tem. O Atlético já viu o Atlético mudar de formação durante o jogo. Então, assim, contra uma equipe com maior repertório, ele segurou 2 jogos, gente. Ele precisa segurar um jogo contra o Flamengo. Ele segurou 2 jogos. E um jogo com o Mineirão, irmão. Um jogo no Mineirão. De um Atlético que não perde no Mineirão, acho que há quase 20 jogos. Então, eu acho que ele vai adotar a mesma estratégia. Ele não vai jogar um esquema mais ofensivo com um centroavante. Eu acho que vai jogar Rony e Dudu, os dois formando quase uma dupla de ataque mesmo, né? Basicamente isso, e o Rafael Veiga municiando. Vamos falar sobre a Adidas, porque está num processo de renovação, está bem encaminhado, está quase confirmada a renovação da Adidas com o Flamengo. Rafael, esquecendo um pouco talvez o panorama dos valores envolvidos, queria que você pudesse avaliar se você acha que é justo renovar com a Adidas e se você gosta do serviço prestado pela mesma. Cleitinho, eu vou pedir licença, cara, para modificar um pouco a sua pergunta. Eu acho que não dá para falar em renovação sem falar de valores, cara. Eu acho que não dá. A gente busca os valores aqui. É que eu não estou com a reportagem aberta. Por isso que eu tentei meter o migué. Eu acho que não vai dar migué aqui não, cara. Não vai dar migué aqui não. Eu quero saber... Aí, Rodrigo, o maluco querendo prejudicar o apresentador, mano. Não, eu quero saber os valores, rapaz. Eu não sou... O Fluminense fez o gol no finalzinho. Eu não sou torcedor de fornecedora de material esportivo, não, cara. Meu negócio é show me the money. Show me the money. A questão é a seguinte. Gastou no inglês, filho. Esquece. o Bigode que gosta de filme, isso é daquele filme Jerry Maguire. Que ele é empresário de jogador de futebol americano. E a Renée Zellweger é a única que levanta e fala, eu vou seguir com você. Isso aí. Aí o jogador que ele agencia liga para ele e fala assim, show me the money. Show me the money. Os valores não estariam saindo muito do padrão, seriam na casa de 30 milhões por temporada, um contrato de 5 anos, né, que eles estão cogitando, daria 150 milhões de reais pelos 5 anos. O valor é bom, mas é o mesmo, né? O valor é bom, mas é o mesmo.
A dúvida é a seguinte: o Flamengo fez um contrato muito longo com a Adidas na época, né? Era um contrato de 10 anos. Pô, e a gente pensar no Flamengo de 10 anos atrás, era um Flamengo lutando para sobreviver, todo endividado. Então, eu acho que o Flamengo poderia, né? E essa diretoria, ela é boa nisso, né? Em relação à negociação de contratos, o Flamengo poderia conseguir valores melhores. Eu não sei, de repente está falando esse valor aí, mas o Flamengo vai ganhar mais, por exemplo, na venda de camisas, ou o Flamengo vai ter uma premiação muito grande, caso seja, por exemplo, campeão brasileiro, ou campeão da Libertadores novamente. Mas a questão é que, se o Flamengo faz o mesmo contrato em 2012, quando o Flamengo tinha pouquíssimas pretensões, tinha menos exposição, e o Flamengo faz esse mesmo contrato em 2022, alguém errou, eu acho. Ou a Adidas errou lá atrás e superavaliou o Flamengo, ou o Flamengo está errando agora e está fechando um contrato por menos do que deveria, se for mais ou menos o mesmo valor. Eu esperava continuar com a Adidas, ainda que eu sei que existam algumas decepções no contrato. A primeira delas é que o Flamengo seria, acho que, um top 5 da Adidas. Eu lembro que a Adidas seria uma peça importante na internacionalização da marca Flamengo, e agora isso é mais importante do que nunca. A gente falando de comprar um clube no exterior, esse projeto do Flamengo de ser o primeiro grande clube, o primeiro clube mundial fora da Europa, e a capilaridade da Adidas é muito importante para que o Flamengo possa vender seus produtos no mundo todo. Mas com certeza existem decepções. Na Adidas eu vi muita gente reclamando, por exemplo, dessa camisa do Outubro Rosa, que foi uma camisa reaproveitada, mas eu acho que o principal é o seguinte: é quanto dinheiro eles vão dar e quanto eles vão viabilizar para que o Flamengo possa internacionalizar a sua marca. Eu esperava, sinceramente, valores maiores, se for isso aí mesmo, tá? Eu não sei se é isso, acho que o Flamengo vale mais que isso.